Então, pessoal, bora lá. Mais uma questão aqui agora com o verbo haver, verbo impessoal. Só mostrar para vocês aqui, relembrar, né, para vocês o que é um verbo impessoal. O verbo impessoal é aquele que aparece, configura dentro de um contexto e ele não tem a flexão para a terceira pessoa do plural, ele não tem sujeito. Por isso que a gramática chama o verbo impessoal de impessoal, porque não tem sujeito, e invariável, porque ele não admite a flexão para a terceira pessoa do plural. Então a impessoalidade do verbo ela é encontrada por meio de ele não ser flexionado, né, para a terceira pessoa do plural, e também de não ter sujeito dentro do contexto. O verbo haver, ele nem sempre é impessoal. Ele tem sentidos de impessoalidade e a gente tem que analisar, para saber se ele é realmente impessoal, nós temos que analisar o contexto. Então vamos ver uma questão. No período, poderá haver talvez poucas melhoras na exportação de commodities, caso o verbo principal da locução fosse substituído por ocorrer, sem qualquer alteração no restante do período, a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados. Vamos por partes aqui, ó. Vejam que a banca diz assim, caso o verbo principal da locução. Então nós temos uma locução verbal. O primeiro verbo é o verbo poder e o segundo verbo é o verbo haver, que é o verbo principal. Então o primeiro verbo, né, o verbo haver, e o segundo verbo, aliás, o segundo verbo haver, o primeiro verbo poder, ok? Então auxiliar é o verbo poder e haver é o verbo principal. Então olha de novo aí, ó. Caso o verbo principal da locução é o último verbo, né? É o verbo que está no infinitivo. Locução verbal, o último verbo ou é infinitivo, ou é gerúndio, ou é particípio, regular ou irregular. No caso do verbo haver, ele foi empregado com a terminação em R, portanto é infinitivo. Então, caso o verbo principal da locução, que é o caso do verbo haver, fosse substituído por ocorrer, se nós não fizéssemos alteração no restante do período, ele manteria essa correção gramatical e o sentido desse período, eles seriam preservados. Preservado significa dizer o seguinte, eles estão corretos aí, né? A aplicabilidade dessa locução está correta. Vamos analisar o seguinte, ó. Poucas melhorias eu destaquei aqui para vocês, destaquei o verbo haver para mencionar o seguinte. Quando a gente tem o verbo haver, ele faz parte do segundo verbo da locução, que é o verbo principal, ele tem o sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ou até mesmo de tempo transcorrido. Então, nesse caso, ele tem sentido de ocorrer, porque a própria banca pede para substituir por ele. Esse termo que está destacado, que é poucas melhorias, ele não exerce a função de sujeito, porque o verbo haver não tem sujeito. E, então, esse verbo não pode concordar com poucas melhorias. Logo, ele transfere estas características para o seu auxiliar, né? Como o próprio nome diz, o auxiliar do verbo está em segundo plano. O verbo principal, como o próprio nome menciona, é o que manda na locução verbal. Portanto, se o verbo haver ele tem sentido de ocorrer, que é o caso aí, ele manda, ele determina que o seu verbo auxiliar fique na terceira pessoa do singular, conforme você está vendo aí. Vamos observar aqui a diferença. Esse verbo é chamado de impessoal, que é o verbo haver. Se ele é impessoal, ele não pode ser flexionado, e ele transporta essa característica para o seu auxiliar, que fica no singular, tendo poucas melhorias, não como sujeito, mas como objeto do verbo haver. Agora vejam só aqui, ó. Esse verbo fica no singular, diferente desse caso. Nesse caso, o verbo ocorrer, ele é pessoal, por conseguinte, ele é variável, significa dizer que ele tem sujeito, ele concorda com o sujeito, ou com o núcleo do sujeito a que se refere. Como ele é o verbo principal, ele transfere essas características para o seu verbo auxiliar, que é o caso do verbo poder. Então o verbo poder aí, você está vendo que está flexionado? Agora sim, poucas melhorias, ou poucas melhoras, ou melhor dizendo, né? Poucas melhoras aí é o sujeito da oração. Então poderão ocorrer poucas melhoras poderão ocorrer. Poderá haver poucas melhoras poderá haver, mas não exerce a função do sujeito. Então, verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer ou tempo transcorrido, se ele estiver dentro de uma locução verbal, e ele vai ser o verbo principal nesse caso, ele transfere essas características para o seu auxiliar, mandando ou fazendo com que, determinando com que, né, esse verbo auxiliar fique na terceira pessoa do singular.
Quando eu substituo o verbo haver pelo seu sinônimo, que é o caso de ocorrer, o ocorrer, por ser pessoal, ele passa a ter sujeito. E o verbo poder vai ser flexionado, porque poucas melhoras é o sujeito da oração. Legal? Então, de novo, ó. No período poderá haver talvez poucas melhoras na exportação de commodities, caso o verbo principal da locução, que é o haver, né, fosse substituído por ocorrer sem qualquer alteração no restante do período. A correção gramatical e os sentidos seriam mantidos, seriam preservados. A correção gramatical é prejudicada, né? Eu não posso flexionar o verbo auxiliar tendo um verbo principal como impessoal e invariável, tá certo? Então, retomando aqui, a frase que você está vendo em amarelo, ela está correta, a frase está correta. Poderá haver mesmo e não poderão haver, certo? Mas a questão está errada. E por que está errado aqui? Porque eu tenho que fazer uma alteração no restante do período para que preserve a correção gramatical. Bacana? Facinho o verbo haver, né? Vejam só, o verbo haver tem outros sentidos. Depois a gente publica mais vídeos aí a respeito disso. Você tem a inscrição aí no meu canal no YouTube? Ainda não tem? Mas o que você está esperando então? Você está fazendo concurso público, está estudando para concurso, está estudando gramática, vai fazer vestibular, quer falar corretamente e ainda não tem a inscrição no meu canal? Então não demora, faz a inscrição aí. Não tem o meu Facebook? Solicita, faz a solicitação de mensagem, de amizade, né? A solicitação de amizade aí para eu aceitar. Vou publicar no canal no YouTube, no Facebook também, situações envolvendo gramática, questões. Você tem dúvida? Manda para mim, manda aqui. Olha, eu tenho dúvida em tal matéria, né, em tal ponto. Eu aplico aqui, coloco um vídeo aqui para você tirar essa dúvida. Legal? Eu sei que durante as aulas é difícil, né, porque é corrido, né, as aulas presenciais. Então aqui no vídeo eu vou tentar completar, né, aquilo que a gente fala em sala de aula e você assistir aqui. Mas tem que assistir. E não é só assistir, hein? Assista e coloca o caderninho do lado, o livro do lado, faz a anotação, faz a questão de novo, até você acertar e compreender. É assim que você se prepara para um concurso público, é assim que você vai ser aprovado. Bacana? Vou te ver então lá na aprovação. Daqui a pouquinho tenho mais vídeos. Grande abraço e bons estudos.